Olá pessoal, eu sou Alessandro Marimpietri, conforme prometido estamos aqui na live, a nossa primeira live, tá? Então eu vou pedir que vocês perdoem os nossos possíveis problemas técnicos, porque a gente não sabe fazer isso direito. Eu sou psicólogo, faço parte do grupo Desenvolver, já estou vendo aqui que Andressa, Liane, Malu e várias pessoas estão entrando, ótimo, sejam bem-vindos, Mari, Pinheiro e uma galera. Então, a ideia é que a gente converse hoje sobre como é que a gente vai passar juntos por essa situação pandêmica de coronavírus, sem perder a nossa saúde mental. E o foco hoje, fundamentalmente, é auxiliar os pais a se preparar para que eles, estando bem, possam cuidar dos seus filhos. Então fica aqui o convite, quem estiver interessado em conversar sobre isso, junto aqui com a gente. O bom da live é que vocês podem mandar perguntas o tempo inteiro e a gente vai responder. Toda a equipe da Desenvolver está a postos agora, cada um nas suas casas, fazendo aí um monitoramento desse processo e vão lançar as perguntas todas para que a gente responda. Portanto, perguntem, tirem as dúvidas. A gente, desde sexta-feira da semana passada, a gente vem fazendo, sexta-feira da outra semana, a gente vem fazendo um estudo muito aprofundado de situações como essa. A gente nunca viveu uma situação como essa no Brasil, portanto a gente não tem experiência clínica, experiência de vivência nisso, mas a gente tem vários estudos científicos sérios que nos ajudaram a criar uma baliza, um norte, e a gente desenhou esse plano de ação, que é aumentar a nossa comunicação com o público para tentar produzir conteúdos que promovam saúde mental, que garantam o bem-estar das crianças e dos adolescentes em casa, dos adultos, das crianças e dos adolescentes por conseguinte. Então, minha gente, é isso. A gente vai começar então conversando sobre a perspectiva do novo, né? Quer dizer, a primeira grande característica que esse tempo tem é que a gente nunca viveu isso. E toda vez que o ser humano ele se depara com uma situação nova, com uma situação que a gente nunca viveu, a gente tem muita dificuldade de interpretar a realidade à medida do que as coisas vão acontecendo. A gente não sabe direito como é que isso vai ficar. Então, a primeira sensação que todos nós temos em geral é uma sensação de angústia. É uma sensação de ansiedade. Nós estamos envoltos numa situação de estresse porque nós estamos obrigados a nos adaptar. Ou seja, quando a gente vive uma situação como essa, a gente precisa se adaptar, porque é essa adaptação que vai dar para a gente a capacidade da gente se ajustar. E, objetivamente, o que a gente mais vê no Brasil hoje, infelizmente, é uma polarização das reações diante dessa situação nova que é o coronavírus. Por um lado, a gente tem um grupo que tende a ficar muito assustado, que tende a contribuir para um certo pânico generalizado, e a gente defende que essa não é uma boa saída. Por quê? Porque o pânico ele nos impede de ver as coisas com clareza, ele nos impede de interpretar a realidade. Então é muito importante que a gente evite participar desta corrente que tende a inflar essa situação de ansiedade e de pânico, porque isso não nos ajuda em nada. Por outro lado, existe uma sensação em um outro grupo de que isso é um grande exagero, há até certas teorias conspiratórias, como se isso fosse uma coisa criada e etc. Mas o que importa é que essas pessoas elas negam o real risco do que nós estamos passando. Então, o que a gente sabe hoje, a partir da ciência, a partir desse nosso estudo que a gente vem fazendo, é que, objetivamente, ficar em casa para o Brasil é a melhor saída. Nós não temos outra saída, essa é a melhor saída, porque nós vamos achatar a curva de contágio, fazendo com que o nosso sistema de saúde não entre em colapso. Muitas pessoas estão... ela pediu para eu dar bem-vindo aqui às pessoas. Vamos lá. Georgiana, bem-vinda. E eu não consigo ler todos, mas todos vocês bem-vindos, tá? Essas pessoas que negam esse processo, elas estão prestando para si só e para o grupo social um desserviço. Por quê? Porque a gente continua vendo gente na rua, a gente continua vendo gente que está negando essa realidade social. E isso compromete a saúde de todos. Esse é um desafio muito grande para o brasileiro, porque, historicamente, nós somos muito para fora, nós vivemos muito sob a perspectiva da exterioridade. Nós nos subjetivamos a partir dessa experiência exterior. E agora nós estamos sendo convocados a olhar para dentro. Nós estamos em casa, com os nossos, e essa visita de mundo interno é uma coisa que contemporaneamente a gente não faz muito. E uma outra característica é que a gente é muito autocentrado, a gente é muito voltado para si. Então o coronavírus veio para abalar essas estruturas e dizer, olha, agora é hora de olhar sim para dentro, mas olhar para dentro e cuidar do coletivo, abrir mão de certas coisas pessoais, de certas possibilidades pessoais para que esse coletivo
não sofra com essa pandemia de maneira tão intensa. Especialmente no Brasil, que acumula cenários sociais, prejuízos, né, de políticas públicas para a imensa maioria da sua população. Então a gente precisa ter consciência, ter calma e tentar preservar a nossa saúde mental. O que a gente vai fazer quais são as estratégias que a gente recolheu da literatura como aquelas mais potentes para manejar o estresse em situações como essa? A primeira é cuidar das informações. A gente tem um manancial de informações infinito e isso não é ruim, mas a gente não dá conta de colher todas essas informações. Vira uma espécie de paranoia e muitas pessoas estão entrando em estados muito ansiosos. Eu tenho acompanhado famílias e tenho acompanhado pacientes através dessas tecnologias de informação e comunicação. E ao longo dessa semana o que eu mais vi é um cenário ansioso, é um cenário de estresse muito agudo, as pessoas tendo muitos pensamentos ruins, achando que essas coisas que não sabem como vão lidar com isso, e a gente precisa ter calma, porque isso é bem típico de situações como essa. Essas alterações do pensamento, elas são bem típicas desse momento. A gente começa a olhar sempre o lado vazio do copo, a gente sempre só vê a tragédia, e isso dificulta que a gente faça os planejamentos necessários para o enfrentamento dessa realidade, que não será uma realidade breve. Tudo indica que nós vamos precisar de fôlego, de tempo. Esse ano de 2020, como um todo, será um ano em que a gente vai sofrer as consequências, ou de maneira direta ou de maneira indireta. Portanto, racionalidade, planejamento, filtro das informações, tanto em nível de qualidade quanto no sentido da quantidade, são estratégias muito potentes para o manejo do estresse. Além disso, evitar passar informações que não sejam informações confiáveis. Por quê? Porque isso aumenta a história do pânico e o pânico tem um certo contágio. Então, circulou uma informação de que estavam acabando papéis higiênicos e álcool gel e as pessoas correram e tentaram ir ao mercado e estava aquela confusão e, na verdade, isso não aconteceu. Da mesma maneira, um possível remédio que não tem ainda a aprovação dos órgãos competentes acaba e as pessoas que precisam desse remédio não podem tomar. Então, essa é a prova de que nós, enquanto brasileiros, ainda não estamos acostumados a pensar no coletivo. O momento não é de desespero, o momento é de sanidade, de bom senso e de criatividade. E por último, a gente precisa perceber que as nossas relações também vão precisar de um certo manejo do estresse. Porque notem, agora a gente não conta mais com as nossas relações sociais amplas. A família estendida, os amigos do trabalho, e nós estamos sendo obrigados a conviver em família de maneira intensa, como nunca talvez a gente tenha vivido. Isso por um lado, quando a gente perde essas relações de fora, a gente sofre, porque a gente tem essas relações oxigenam a nossa vida, dão uma amplitude afetiva muito importante para a gente. E também intensificam as nossas relações familiares. Então a gente vai começar agora a ficar mais irritado, a gente vai ficar um pouco mais cansado daquelas relações, a gente está tendo que fazer, especialmente as pessoas de uma classe social um pouco mais privilegiada, estão tendo que fazer os afazeres domésticos, porque as nossas domésticas estão dispensadas e devem estar dispensadas. É importante que a gente dispense esses funcionários, porque isso ajuda eles e ajuda a nós. E a gente tem uma série de novidades aí para dar conta. As crianças em casa, então aquela rotina que a gente tinha acostumado, a criança ir para a escola, isso se acaba e a gente tem crianças e adolescentes em casa o tempo inteiro. Então como dar conta? Vamos falar disso tudo hoje com muita calma. O que eu vou sugerir em primeiro lugar para os pais que estão ouvindo a gente é se cuidem, se percebam, notem como vocês estão. Então se vocês notam que vocês têm alterações de humor, que vocês têm alteração de pensamento, que vocês não estão dormindo bem, que você sente uma série de coisas que vocês não estavam sentindo antes dessa situação de quarentena, é importante que você perceba isso, preste atenção e tente criar redes de apoio para evitar que isso se configure efetivamente num quadro. É uma situação difícil, é uma situação nova, mas nós vamos passar por isso. A humanidade já deu provas de que passou por situações extremamente difíceis e teve criatividade para se reinventar. E essa não será diferente. Então, se você não estiver bem, se você não conseguir preservar a sua saúde mental, você não vai proteger seus filhos. Você não vai ajudar as crianças e adolescentes que estão na sua casa. Então, a primeira coisa é aquela metáfora da aeronave. Então, você precisa primeiro pôr sua máscara para depois cuidar do outro. É impossível cuidar de alguém se você não estiver bem. Então, fica aqui a minha dica para os pais que estão ouvindo. Se cuidem, se percebam, notem o que está acontecendo com vocês. E a partir daí, vocês podem ajudar os seus filhos a ultrapassar essa perspectiva.
Então, por que é tão importante para os pais a perspectiva dos filhos? Ou seja, por que os filhos dependem tanto dos pais agora nesse enfrentamento? Na verdade, não é agora. As crianças, especialmente, elas dependem muito da referência parental, como um farol, como uma luz, como um norte, como uma bússola, que vai determinar a maneira como essas crianças lidam com o que está acontecendo. Então, não são os fatos, eles sozinhos, a grande potência de causar sofrimento psíquico na criança ou no adolescente. Ou seja, não é o confinamento, não é a quarentena, não é o coronavírus. É a impossibilidade dessas crianças de poder dar algum tipo de tratamento simbólico a isso, que faculte o que nós chamamos de uma elaboração, e a partir disso ela tenha uma produção de sentido sobre essa experiência que não precisa ser necessariamente sofrida, dolorida, adoecida. Quem é que dá essa régua e esse compasso? Quem é que determina a possibilidade das crianças fazerem isso? Fundamentalmente, os pais. São os pais aqueles que podem ajudar os seus filhos a cuidar disso. E se os pais eles têm a capacidade de construir uma série de estratégias que eu vou falar já já aqui para vocês, com calma, com tranquilidade, com serenidade, não sem sofrimento. Cuidado, pais, não estou falando aqui de um modelo ideal de parentalidade. Não estou falando aqui que você tem que estar sempre tranquilo e infalível como Bruce Lee. Não se trata disso. Se trata objetivamente de você admitir para você mesmo, admitir para sua família, admitir que essa é uma situação nova, mas que nós, como adultos, estamos prontos, na medida do nosso possível, para lidar com isso. Se a gente consegue comunicar isso para os nossos filhos, a probabilidade de que esses filhos não adoeçam e sofram com essa situação o mínimo possível, porque algum sofrimento haverá. É impossível estarmos privados, é impossível lidarmos com essa pandemia, é impossível estarmos sem poder sair na rua e não ter algum sofrimento. Então, sofrimento haverá. O que nós vamos dar conta é de ajudá-los a passar por isso. Nós temos 150 pessoas e temos aqui uma lista de coisas que é para falar. Os desafios da convivência, o Brasil tem tudo para sair bem, assim disse nossa amiga Vera, lá da França, um beijo, Vera. Várias escolas e pais e professores, uma alegria que a gente esteja fazendo essa adesão. Tenho falado com muita gente de escola e quero aproveitar que já que tem muita gente de escola aí para fazer uma adendo breve, mudando um pouco o roteiro. Eu sei que as escolas estão correndo para produzir conteúdos para que as crianças estudem em casa, e essa iniciativa é importantíssima, porque faz parte da rotina da criança, já a gente fala disso. Mas, cuidado, escolas e pais, porque estamos todos muito aflitos, para não enchermos esses meninos também de um montante de atividades inexequível, que não dá para se executar, e os pais ficam mais aflitos, e pais aflitos geram aflições na criança, e essa aflição na criança gera aflição na escola, e é um ciclo muito perigoso. Então calma, vamos nos ajustando, vamos vendo como é que a gente consegue, e a gente vai conseguir, a gente vai passar por isso, tá? Também um abraço para os meus ex-alunos, tá aqui a equipe pedindo para comentar isso. Eu tenho acompanhado a iniciativa de muitos ex-alunos que têm se disponibilizado para ajudar pessoas nesse momento de crise de maneira respeitosa, respeitando o código de ética, e isso me dá muito orgulho. Então, um abraço a todos vocês e parabéns. Voltando, como é que a gente vai ajudar essas crianças objetivamente a passar por isso? Então, o que é que a literatura nos ensina sobre isso? O que é que a gente tem de científico, de seguro, para que a gente possa pautar as nossas práticas amanhã com os nossos filhos de maneira segura? A primeira ideia é que a gente precisa construir uma rotina. Todos os estudos que eu e a minha equipe tivemos acesso nesse período apontam a necessidade da rotina como mantenedora, como produtora da saúde mental. Então, aqueles que não conseguirem fazer isso estão numa vulnerabilidade maior. Agora, quando nós estamos dizendo uma rotina, não é a rotina de Alessandro Marimpietri ou de José da Silva, é a rotina de cada família. Cada família vai tentar construir uma rotina o mais parecido possível com a rotina que eles já tinham. Então, quanto mais essa rotina se assemelhar àquilo que a gente já fazia, melhor para a gente. E essa rotina, no caso das crianças, ela tem que ter alguns conteúdos. Mas é muito difícil eu vou falar já de que conteúdos são esses, mas é muito difícil a gente ter uma rotina para a criança se nós adultos não construímos uma rotina para a gente. Então, o primeiro ponto é, pais, criem uma rotina para estar dentro de casa. Acordem, tomem café, façam alguma atividade física,
escolha lá uma ou duas notícias do dia para que você saiba o que está acontecendo e vá estabelecendo na sua rotina diária coisas para fazer e vá cumprindo essas coisas. Isso dá uma sensação boa de que a gente está produtivo, de que a gente não está jogado de pijama, olhando o tempo passar. Segundo, diminua as informações e busque informações mais confiáveis. Eu já falei disso. Busque informações da ciência. É impressionante como nós temos pessoas que continuam descredibilizando a ciência. A ciência no Brasil é de excelente qualidade e a ciência no mundo igualmente. Então vamos buscar as nossas fontes científicas. Tá? É por isso que a gente está aqui hoje. Todas as recomendações que nós estamos dando são baseadas em estudos científicos sérios, confiáveis, para que a gente possa transmitir um conteúdo que seja um conteúdo de confiabilidade para quem está nos ouvindo. Bom senso. O que é bom senso? Ouviu uma história de que vai acabar papel higiênico, não sai de casa, se expõe a risco, correndo. Calma, vamos ver isso mesmo, vamos tentar colher informações com outras pessoas, vamos usar esse recurso maravilhoso que é a internet para procurar saber. Criar essas redes de apoio seria uma outra dica. Não vamos deixar de nos conectar com as nossas famílias, com os nossos amigos, porque isso é também mantenedor da nossa saúde mental. E planejamento, tá? O planejamento ele é fundamental, por quê? Porque como a gente vai passar daqui para frente um tempo, a gente precisa agora gastar tempo e energia para ter boas ideias e ideias que possam ser postas em prática. Quando eu falo de planejamento, eu estou me referindo planejamento do que vai ser feito, planejamento do ponto de vista financeiro, planejamento do ponto de vista diário, planejamento do ponto de vista das nossas relações, ou seja, nós precisamos cuidar e pensar isso no futuro. Essas são as medidas que a gente mais conseguiu verificar na literatura como medidas que são positivas para o enfrentamento dessa realidade. Bom, a crise ela é potencialmente transformadora. Parece que é inegável que toda vez que o ser humano dá saltos, seja de ordem subjetiva, seja de ordem social, isso custa uma certa crise. Quer dizer, a gente não aprende se a gente estiver em equilíbrio, a gente não se transforma se não tiver uma certa dor, a gente não se modifica se a gente não tiver um certo conflito. O conflito, a crise, a tensão, ela é inerente à transformação. Com isso eu não estou querendo fazer um discurso polianesco, né? Ah, mas que bom, então o coronavírus veio, não é isso. O coronavírus é ruim, o coronavírus é complicado, o coronavírus é uma situação difícil, nos coloca todos numa situação dilemática importante. Entretanto, nós vamos ter que fazer alguma coisa com isso. A crise em si, ou a experiência em si de vivência da crise, ela não nos dá a chance de transformação. O trampolim para que a crise vire uma chance de transformação é a sua leitura, é a minha leitura, é a leitura do coletivo, é a diligência das instâncias governamentais, é o cuidado que a gente está tendo para que isso não vire uma coisa muito maior. Então, é essa confluência de fatores que vai do singular até o universal, ou seja, da pessoa até essa coletividade mais ampla, que vai nos dar a possibilidade de transformar a crise. Como nós temos pouco agora a fazer do ponto de vista mais amplo, pelo menos pessoalmente, subjetivamente, nós podemos fazer. E é essa a minha convocação para vocês que estão me ouvindo. Vamos botar a cabeça no lugar e vamos pensar em estratégias efetivas para melhorar a vida das pessoas. Só um segundo. Adolescentes eu vou falar já. Questões sociais é a fonte de adoecimento psíquico, falamos já. Órgãos confiáveis. Pais que estão com filhos e avós. Vamos falar disso daqui a um minuto. Me aguardem só para eu concluir esse raciocínio. Então, a ideia é que a gente possa aproveitar essa experiência de crise para ressignificar, para dar um novo significado ao que nós estamos vivendo. E a partir desse novo significado, a gente vai poder pensar em outras estratégias de tirar um proveito simbólico, pessoal, dessa situação toda, que é uma situação tão adversa, uma situação tão difícil. Bom, então, vamos falar agora do que a gente precisa fazer para ajudar os nossos filhos em casa. Ou seja, que estratégias a literatura tem nos apontado como estratégias benéficas para auxiliar os nossos meninos e meninas, crianças e adolescentes a passar por essa quarentena de maneira um pouco mais saudável. A primeira delas é o que nós chamamos de narrar. A narrativa ela é extremamente protetora, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Pais que narram para os seus filhos, eles protegem seus filhos, eles dão a seus filhos uma série de insumos, de materiais simbólicos sobre os quais eles podem construir a sua própria subjetividade. Então, a narrativa é extremamente importante. Traduzindo isso para menos psicologia e uma coisa mais prática conversem com seus filhos.
digam a eles o que está acontecendo. Agora, digam a eles o que está acontecendo, lembrando que você está fazendo uma narrativa para uma criança ou para um adolescente, e não para um adulto. Então, evite o excesso de informações e escolha aquelas informações que são essenciais para que a criança saiba. O que a gente viu de consenso, de que informações são essas, eu vou citar as 3 mais consensuais, aquelas que mais aparecem nos estudos. Então, primeiro, é importante explicar que esse problema não é um problema individual, é um problema coletivo. E aí eu já estou respondendo aqui a Caroline, que me pergunta como lidar com o medo. Essa é uma boa maneira, Caroline, de lidar com o medo. No momento em que você narra para o seu filho e diz, filho, isso que nós estamos vivendo é inédito, a gente nunca viveu, mas a gente vai passar por isso. Agora, a gente está fazendo isso não é somente para nos proteger, mas é para fazer um pacto de funcionamento coletivo para que todo mundo fique bem. É importante que a criança ou o adolescente perceba que esse esforço não é só dele, é um esforço de todos. Essa sensação de pertencimento a um movimento de proteção coletivo ajuda as pessoas a passar por adversidades calamitosas como as que nós estamos passando. Então nós precisamos dar esta informação para os meninos. A segunda informação é explicar por que agora a gente não está encontrando as pessoas, por que agora a gente está tendo que refazer essa medida de rotina, por que agora a gente funciona de um outro jeito. Isso também é consensual na literatura. E um terceiro aspecto, é importante explicar as regras de higiene, porque isso ajuda muito a entender que a ação dele prática, a maneira como ele lava a mão, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele tosse, tudo isso faz parte de uma ação individual que se correlaciona ao coletivo. E toda vez que a gente faz essa ponte, a gente está ajudando essa criança e esse adolescente. Então, é claro que a família vai incluir outros dados, e a literatura aponta vários outros, mas o que é mais consensual, o que tem mais unanimidade são esses 3 pontos. Então, uma boa narrativa, uma narrativa acolhedora. E eu vou contar um exemplo do meu próprio filho. Né? Ontem, numa situação, ele teve uma resposta emocional um pouco exagerada, se irritou, chorou um pouco, eu chamei ele e disse, filho, eu sei que é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para sua mãe, é difícil para sua avó, é difícil para todo mundo. Não está sendo fácil para ninguém, mas a gente precisa passar por isso junto, então a gente precisa se ajudar. Vamos tentar se acalmar, fala o que você está sentindo e eu preciso contar com a sua ajuda, eu preciso que a gente fique bem para que a gente passe por isso da melhor maneira possível. E ele se organizou, se acalmou e disse que estava junto comigo e tem participado de toda a rotina. É muito bonito ver como as crianças elas conseguem rapidamente, quando o adulto acolhe, quando o adulto dá o acolhimento que ela precisa, como a maioria das crianças consegue se organizar. Então é isso que a gente tem que dizer para os nossos filhos. Também não sabemos tudo, também é novo para a gente, mas eu sou adulto, eu coordeno, eu dou segurança e eu continuo sendo seu farol. Mesmo na adversidade, mesmo na complicação, mesmo a gente estando cheio de angústias internas, eu lido com isso, eu me organizo e eu continuo sendo referência. E isso, indubitavelmente, é produtor de saúde, isso, indubitavelmente, protege os nossos meninos e meninas. A questão da rotina, que eu já citei, que é fundamental para que a criança tenha, ela tem alguns indicadores também de conteúdos que são importantes nessa rotina. O primeiro é algum momento de estudo. Veja bem, o momento de estudo não é propriamente para que a criança aprenda. O mais importante é para que a criança não perca o hábito procedimental de estudar. Especialmente aquelas crianças que estão no ensino fundamental 1, no 2 e no médio, no caso dos adolescentes. Então, é importante que ela mantenha o hábito de estudo. O compromisso com a aprendizagem ele é importante, mas ele é secundário à necessidade de manutenção procedimental para com o estudo. Então, é fundamental que haja um momento. Agora, você não vai querer que seu filho esteja em casa e comece a estudar às 7h30 da manhã e termine às 12h30. Não é para a gente estabelecer uma rotina parecida com a que ele tinha. Quer dizer, é para ser parecida, mas não é para ser igual. Então, calma, pais e mães. Eu tenho ouvido muitos pais e mães desesperados, porque o menino não dá conta, porque ele só consegue, uma mãe me disse, ele só consegue, 7 anos, ele só consegue ficar 1h30 estudando por dia. Eu falei, tá mais do que bom, deixa aí 1h30, é o que ele pode, daqui a pouco ele vai tentar mais ou não vai tentar e vamos lidando com isso com bom senso, porque a situação é nova para todo mundo, tá? Outra coisa muito legal é incluir as crianças nos afazeres de casa. Os nossos filhos, especialmente os filhos da classe média alta, esses nós que somos mais abastados economicamente,
nós não temos por hábito realizar as nossas atividades domésticas. A gente tem uma equipe de pessoas que faz isso por nós. E é um momento muito importante da criança fazer isso para aprender a valorizar esse trabalho, para entender o quanto esse trabalho é importante. É um momento de reconexão entre as famílias para que se mostre como lavar um prato, passar um pano, lavar o banheiro, como isso faz parte, é a nossa casa, é a nossa vida, é o nosso ambiente, isso precisa ser cuidado. Então é muito importante que as crianças participem na medida do que elas conseguem. Obviamente que você vai dar tarefas que ela possa executar e sempre com a supervisão afetiva, carinhosa, participativa dos pais. Isso é muito importante. É importante na rotina incluir atividades lúdicas. E quando eu me refiro a atividades lúdicas, estou me referindo ao videogame, à Netflix, mas também a jogos de tabuleiro, leitura, a outras atividades que não sejam só aquelas mais simples, aquelas que dão mais trabalho a nós pais que estão me ouvindo, dá trabalho. E a gente vai falar da leitura depois como algo muito importante. Mas é muito importante que a gente perceba que esse conteúdo lúdico precisa ser diversificado, porque a diversidade no que concerne ao lúdico ajuda as crianças. Então nada de coisas monotemáticas, vamos tentar ampliar o máximo possível e ter criatividade. Uma boa dica é que a internet tem muita gente boa divulgando muita coisa boa para se fazer com as crianças em casa. Então, basta você gastar ali um tempinho e nós vamos ajudar, vamos dar várias dicas, mas gaste um tempinho para poder diversificar a atividade. E uma coisa muito importante é a atividade com o corpo. As crianças, elas percebem o mundo de maneira muito corporal. Elas não são como nós adultos. Então, é fundamental a gente entender que a maneira de percepção da criança sobre a realidade, a maneira de construção, inclusive, da realidade, muitas vezes é física, é corporal. Então, mesmo dentro dos apartamentos, mesmo dentro de casa, a gente precisa incluir atividades lúdicas. O que eu fiz aqui foi afastar os móveis da sala e transformar num campo de futebol. E nós temos uma rotina, meu filho gosta muito de futebol, e nós temos uma rotina diária de fazer campeonatos de futebol aqui em casa. Cada um vai ter que achar o seu jeito, a sua maneira, o seu modo, mas é fundamental para adultos e para crianças manter uma rotina de atividade física. Para os adultos, como uma prevenção de estados ansiosos, atividades físicas regulares estão comprovadamente ligadas a melhoras em estados ansiosos. E no caso das crianças, mais ainda por conta dessa característica que ela tem de interpretar a realidade a partir do corpo, tá? Responsabilidade coletiva, ampliar o repertório para as crianças, mediar a autonomia das crianças. Então, são temas que de alguma maneira eu já falei, mas está aparecendo muito aqui nas perguntas, eu vou então tocar nesse assunto. A mediação da autonomia significa fundamentalmente dizer à criança o seguinte: durante um tempo da sua vida, eu vou cuidar de certas coisas porque você ainda não tem condição de cuidar. Mas é justamente porque eu cuido dessas coisas, e isso é a ordem do limite, que eu lhe faculto a possibilidade de desenvolver outras. Ou seja, é justamente porque eu lhe dou essa instância protetiva, esta baliza, este norte, esse contorno, que você é capaz de, dentro desse contorno, achar o seu jeito, a sua maneira de ser você mesmo. Crianças que não têm esse contorno, que não têm esse auxílio, eles se debatem e têm muita dificuldade de se subjetivar. Então é fundamental que os adultos entendam que mesmo dentro de casa, a história do limite, que a gente já falou tantas vezes, é extremamente importante. Tá? É uma situação adversa, vamos ter que ter um pouco de flexibilidade, não dá para agir da mesma maneira, mas os limites eles continuam sendo muito importantes, inclusive para que a criança construa os seus padrões de autonomia. E por último, só para citar aqui algumas escolas queridas, parceiras, Clubinho das Letras, Módulo Criarte, Gregor, Mendel, Colmeia, a PAI e vários outros. A lista é enorme, se eu não citei alguém, mil desculpas, mas o pessoal vai tentar, para a gente mandar um abraço para todo mundo, escolas queridas, parceiras, que a gente trabalha junto para tentar ajudar as nossas crianças nesse momento tão difícil. Um outro tema importantíssimo que eu queria, para a gente começar a fechar essa primeira parte, é o seguinte: essa é uma oportunidade muito boa para a gente passar um tempo em família. Meu filho chegou para mim há pouco tempo e disse: pai, você está sendo um pai muito diferente esses dias. E eu perguntei por quê. Você faz tudo comigo. E isso me tocou profundamente, porque embora eu seja um pai extremamente devotado ao meu filho, que gosto de estar com ele, que moldo a minha agenda para ter um tempo com ele, sob nenhuma hipótese eu vivi nada parecido com o que eu estou vivendo. Acordar e dormir, acordar e dormir, acordar e dormir por tanto tempo, todos os dias, isso é inédito. E a gente vai realmente precisar fazer alguma coisa com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos pais com quem eu conversei ao longo da semana
me referem, especialmente no tocante a adolescentes, depois a gente vai falar um pouco da criança, do adolescente fazer essa diferenciação, de que as famílias estão em casa, mas está cada um em seu cômodo, com seus equipamentos ligados e não está havendo essa interação. Então é muito importante que haja essa interação entre família. Não dá pra gente, já falo as outras escolas, peraí, não dá pra gente viver essa experiência e perder a oportunidade de ter um tempo com os nossos filhos, intensamente com eles. Então é muito importante, gente. É hora disso, é hora da gente aproveitar e estar com os nossos filhos, garantir que eles percebam a nossa presença. Quanto mais presença, melhor, mas também vamos ter que ter um tempo pra gente. E aí, especialmente as mães, né? Os pais que estão me ouvindo. Nós precisamos construir uma ambiência menos machista. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos que homens e mulheres operam e respondem de um mesmo lugar dentro de casa. Não dá para a gente manter alguns cenários que são cenários que não ajudam os nossos filhos a crescer de uma maneira saudável. Então, é importante que eles nos vejam dividindo as tarefas, é importante que a gente possa dizer, agora, meu filho, é o meu momento, que eu preciso fazer isso, como estou fazendo aqui agora a live com vocês, e meu filho não está comigo. E ele entende que agora eu estou trabalhando, não dá para estar com ele. Mas já já a gente vai fazer uma programação junto, tem ali uma série esperando a gente com pipoca já já. Então é essa a ideia de que eu estou em família, mas eu também preciso de um tempo para mim. Por que é muito importante a gente manter um tempo para a gente? Porque isso preserva a nossa saúde mental. A gente precisa assistir programa de adulto, a gente precisa ler coisas que nos interessam, a gente precisa ouvir uma música, a gente precisa fazer uma coisa por nós. Então é muito importante estar em família, mas também é muito importante que a gente tenha essa preservação. As outras escolas, Escola Experimental, querida do meu coração, Marista, Sêneca, Batista, Siddhartha de São Paulo, um abraço, Gurilândia, Ludic, Vila, PASB, São Paulo, Maple Bear, mais alguma que eu esqueci? E acho que são essas. Bom, Recanto de Viver. Um abraço a todos vocês, meus queridos parceiros, que bom que vocês estão aqui com a gente para a gente continuar construindo esse pensamento. A gente vai salvar a live, viu, Juju? A gente vai fazer isso. Desafio, estar em família e trabalhar em casa é desafio enorme. Para mim também. Mas a gente se inventa. A gente joga o malabares para cima e dá nossos pulos. Bom, um abraço também ao pessoal da Lua Nova. Queridos amigos, Tempo de Criança e Colégio Miró. Só gente querida. Também um colégio São Paulo, é isso? São Paulo primeiro? É isso? São Paulo primeiro de Feira, um abraço. Pindorama, Lua Nova, já falei. Bom, Girassol, Escola Girassol, querida. Éden, só os amigos queridos. Um abraço a todos vocês. E muitos amigos e profissionais que também estão nos ouvindo. A gente está aqui aprendendo, viu, gente? Porque cada hora me vai falar uma coisa e eu tenho um roteiro aqui para cumprir com vocês. Mas vamos lá. O que a gente precisa perceber? Muitos pais me perguntaram assim, como é que eu percebo se meu filho está em sofrimento, se ele está dando sinais ali? Abraço o pessoal da São Jorge, grande pessoal da São Jorge, todos a São Jorge. São Jorge é um bálsamo na nossa cidade. O pessoal que tem um lugar maravilhoso, com uma curadoria para jogos de tabuleiro da melhor qualidade. Assim que acabar essa loucura toda, vamos todos ao São Jorge. Enquanto isso, acessá-los pela internet para poder pegar dicas em casa. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, um sintoma muito comum na criança, é o aumento da irritabilidade. A irritabilidade está na base de vários padrões de sofrimento psíquico. E, Claudinha, querida, um abraço, Cláudia Siqueira. E é importante que a gente perceba o aumento da irritabilidade como um fator de risco, tá? Dificuldade de regulação emocional. Então, os meninos começam a ter reações desproporcionais aos fatos. Então, esse é um outro sinal que a gente também merece atenção. Alterações de sono, de comportamento alimentar, dessas coisas que a gente vê a rotina começando a se alterar. Comportamentos regredidos. Então, uma criança que já não tinha, por exemplo, episódios enuréticos noturnos e volta a fazer uma enurese noturna. Então, são sinais de que a criança, por algum motivo, não está conseguindo dar conta disso. Ou uma mudança inédita de um comportamento que nunca houve. Diante desses sinais, a minha orientação é procurar ajuda especializada, porque aí pode ser que a criança realmente esteja num quadro de sofrimento que só essas medidas não vão dar conta, tá? Então tem uma rede de gente aí na Bahia, de qualidade, prestando apoio, então procura alguém para poder se orientar do que fazer. Já no caso do adolescente, a gente tem um cenário diferente, né? O adolescente ele tem algumas características. Bom, o adolescente tem uma versão cultural, a gente já conversou sobre isso várias vezes, mas existem alguns pontos que são
pertinentes à adolescência. Um deles é a negação dos pais e a reafirmação nos pares. Então, tudo que o pai diz não tem valor e tudo que os pares dizem é a verdade. Isso falando grosso modo e com um exagero aqui, só para a gente encurtar a história. E aí, o que esses meninos têm agora? A fissura do contato mais direto com os pares. Mas esses recursos, eles favorecem muito. Então, o que eu sugiro? Que os pais garantam, conversem com seus filhos, combinem para que eles possam ter regularmente contatos com seus pares via as tecnologias de informação e comunicação. Por quê? Porque isso mantém o potencial de saúde dos adolescentes. É muito importante para ele conviver com pares, é fundamental. Um outro fenômeno é a onipotência pubertária, ou seja, o cara acha que nada pega nele, ou seja, que essa coisa é para os outros, não é para ele. Essa onipotência pubertária, ela dificulta a percepção do adolescente sobre o que ele vai fazer, do ponto de vista de prevenção e etc, etc. Então é importante tentar ajudá-los. Naquele discurso que eu citei para a criança, funciona muito para o adolescente, é um problema de todos, é um problema do coletivo. Quando você se cuida, você está cuidando da sua avó, você está cuidando do porteiro do prédio, da mãe da funcionária que limpa seu prédio, dessas pessoas todas conectadas, especialmente os mais pobres. Tá? Então é muito importante também, especialmente para os nossos filhos que vivem uma situação privilegiadíssima do ponto de vista social, econômico, educacional, que existe muita gente muito mais vulnerável do que a gente. Tá? Os mais vulneráveis, indiscutivelmente, são aquelas pessoas que estão em situações sociais mais difíceis. E isso é também inédito para o Brasil, porque se a gente for pensar, eu conversava hoje com a minha família dizendo, a gente está com muito medo de não ter lugar no hospital, mas é muito difícil convencer uma pessoa que toda vez que precisou ir ao hospital não tinha lugar no hospital, que agora isso é um problema. Porque a imensa maioria da população brasileira não tem acesso à saúde direto, como nós temos com os nossos planos de saúde nas redes particulares que tem uma hotelaria fabulosa. Não existe isso. Então é difícil convencer essas pessoas. E é importante que os nossos adolescentes e nossas crianças entendam isso, compreendam o que isso quer dizer. Um outro ponto é que o adolescente ele é mais propenso ao tédio. Ele precisa de um certo superlativo da experiência. E tédio, meus amigos, é algo que seguramente agora vai acontecer fortemente na vida deles. Então, o que eu tenho visto com os adolescentes que eu tenho atendido, esse discurso é unânime. Tédio, falta do que fazer, irritação, asfixia, ou seja, não sei se vou aguentar ficar esse tempo todo aqui, como é isso e tal. Então, intensificação dos conflitos intrafamiliares, isso tem sido muito comum. Então, minha gente, a gente precisa ajudar essa galera a criar alternativas de abrir o mundo, ainda que virtualmente, para que a gente possa driblar o tédio como uma das Meu filho passa o tempo inteiro, mesmo quando ele está no restaurante, falando. Mas é porque ele encontra, é porque ele tem outras experiências subjetivas que essa relação virtual se sustenta. Então, existe sim risco dessa relação virtual não se sustentar, então vocês precisam ajudar nossos meninos nesse sentido. Vamos fazer sim, São Joga, essa live, estou colado com vocês. A importância de falar diariamente com os idosos. Esse é um tema que daria uma outra live. E a questão dos adolescentes com celular. Então vamos falar desses dois pontos, né? Primeiro, do adolescente só com celular. Tem que diversificar. Tem que combinar com os caras e dizer, é o seguinte, você está em casa, vai usar muito celular, entendi, vai usar mais do que o normal, beleza. Mas a gente sabe que o acesso indiscriminado de tecnologias na infância e na adolescência é um risco para a saúde. Há vários estudos científicos e a experiência clínica comprova de que é um risco. Portanto, nós temos que combinar. Você vai ter mais tempo para usar o equipamento, obviamente, porque isso não tem como a gente escapar. Entretanto, você vai ter que fazer um acordo de que em alguns momentos a gente vai ter que inventar outras histórias. Então, é preciso ser firme nesse momento, mas firme com flexibilidade, ou seja, não é que a gente vá entrar num combate em relação a isso, porque a gente sabe que esse celular está ajudando ele a passar por isso, mas é fundamental que a gente explique que não dá para ser o dia inteiro. Tá? Ele vai precisar se movimentar, ele vai poder diversificar, ele tem que participar da rotina de casa, tudo aquilo que a gente conversou tem que ser posto em prática. E o ideal é que a gente exponha essa rotina publicamente para que o adolescente e a criança possa recorrer diversas vezes, né? Porque ele possa olhar para isso. Sobre os idosos, eu queria fazer um comentário
Vamos fazer uma live, tenho vários pedidos para a gente fazer uma live só sobre os idosos, vamos fazer. Mas eu queria só pedir que os pais que estão nos ouvindo incentivem os seus filhos a falar diariamente com os idosos. Os idosos eles têm uma série de perdas sociais com o avanço da idade. E a família termina sendo um núcleo estruturante das principais trocas afetivas dos idosos com o mundo. Então há agora um número enorme de idosos que estão nas suas casas sem poder ver seus filhos, sem poder ver seus netos, sem poder ver aquelas pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida. E o risco desses idosos alterarem o processo de humor, entrarem num humor mais deprimido é realmente muito grande. Então, a minha dica é, falem com seus idosos pelo menos uma vez por dia, todos os dias. Botem os seus filhos para falar via FaceTime, para eles verem as crianças, filmem o que as crianças estão fazendo, mande para eles, tente participar da rotina deles, dividam coisas juntos. É fundamental que as famílias se unam para proteger os seus idosos, não apenas da perspectiva do vírus em si, mas dos adoecimentos psíquicos que esse confinamento, que essa quarentena pode terminar por resultar. Então, minha gente, do ponto de vista prático, o que é que eu sugiro? Construa uma rotina junto com seu filho e se inclua nessa rotina, construa uma para você e uma para eles e uma em conjunto. Diversifique essa rotina, porque essa rotina é uma rotina que precisa ser diversificada para que ela seja funcional. E transforme esse ficar em casa em alguma coisa mais positiva. Eu acho que se a gente fizer essas medidas, a gente tem uma grande chance de melhorar a nossa saúde mental e produzir mais saúde mental na vida dos nossos filhos. Só lembrando, a partir de agora, toda quarta-feira, nós vamos fazer uma live sobre o tema o que vamos fazer com as crianças e os adolescentes em casa. Na próxima quarta, com a querida convidada escritora Emília Nunes, do Mãe que Lê. Sobre o que fazer com as crianças em casa, tá? E no domingo, sempre eu trazendo mais temas ligados a isso. Vamos agora responder as perguntas. Se vocês tiverem sugestões de temas que vocês queiram que a gente aborde, estamos aqui. Entrem em contato com os nossos canais, @desenvolverbahia, e lá vocês podem nos conectar e a gente vai conversar. Estou vendo aqui que as pessoas estão dizendo muita ansiedade, que as crianças estão, em geral, passando por muita ansiedade, os adolescentes, é verdade. Notei isso, viu, Eliane? Notei, concordo com você, Eliane Medrado, querida, que está nos ouvindo. Concordo com você, tem sido muito comum. A maioria das pessoas com quem eu conversei estão passando por algum estado ansioso, alguns estados graves, com insônia, pensamentos negativos, distorções de pensamento, sintomas físicos, estados ansiosos mesmo estabelecidos. Outros com estados ansiosos mais leves, mas ali com um potencial de risco, né? Um potencial de virar um quadro. Então as famílias precisam monitorar isso, e isso é na criança, no adolescente, no adulto, no idoso. Agora, os estudos mostram que os idosos, as crianças, os adolescentes, eles são um pouco mais vulneráveis a esse tipo de situação. Talvez porque tenham menos recursos de elaboração da realidade por falta de repertório. Então, seria importante que a gente priorize a observação desses dados e, a depender do caso, vai ter que buscar ajuda para tentar passar por isso. Mas o que eu espero... Mas está num tempo diferente aqui. Bom, pessoal, parece que houve um atraso. Tem aqui a psicóloga Lorena que fala assim: o adolescente ele transgride para existir.
Quase sempre. O adolescente, eu brinco dizendo que é como estar dentro de um ringue de boxe, né? Ele testa com o próprio corpo o limite da realidade para tentar entender qual é o lugar dele no mundo. Essas cordas do ringue somos nós adultos. Se nós somos frágeis demais, essa corda, ele vai, a corda rompe e ele se machuca. E se nós somos rígidos demais, ele não tem essa chance de experimentar. Então, o que nós precisamos fazer como pais agora é ser fortes o suficiente e elásticos o suficiente. Fortes para suportar e elásticos para devolver. Esse é o nosso papel. E quando a gente vai fazendo isso, eles vão aos poucos achando o seu lugar no mundo, entendendo. Unir as escolas para pensarem juntas. Topo total. Vou reunir aqui a galera de Salvador, as escolas, tem uma relação muito boa com a maioria das escolas aqui. E vamos fazer isso, vamos criar um grupo, de repente um grupo de WhatsApp. A conexão parece que está começando a travar, então vamos começar a nos despedir. Queria agradecer enormemente a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente hoje. Quarta, 18 horas, todo mundo junto para a próxima live com Emília Nunes. Vamos conversar sobre várias coisas e esses temas vão voltar. Então, obrigado pela audiência de vocês e eu espero sinceramente que isso tenha ajudado um bom número de pessoas a passar por isso de uma maneira mais suave e mais tranquila. Um abraço em todos e até a próxima. E agora o que a gente faz aqui? Obrigado aos amigos, especialmente à equipe da Desenvolver. Sem vocês, cada um de vocês, a gente não teria feito isso, especialmente eu não teria conseguido. Então, obrigado muito mesmo por tudo isso, tá? E um abraço em todo mundo que dedicou seu tempo para a gente trocar essas ideias. Eu espero ter contribuído. Eu sei que eu não consegui conversar com todo mundo, mas a gente vai tentar listar todas essas perguntas para incluir nas próximas lives. Um abraço. Como é que a gente faz? Né? Desliga. Como é que desliga? Encerrar. Como é que salva? Tem certeza que deseja encerrar seu vivo ao vivo? Encerrar agora? Liga aí para as meninas. Estou mandando aqui para você, fantástico, muito bom. É para encerrar?